Boa noite, galera, tudo bem? Hoje eu, a Anne e a Nayara, nós vamos apresentar para vocês as diferenças que nós encontramos dentro de uma cena específica do livro Como Eu Era Antes de Você e do filme Como Eu Era Antes de Você, tá? Então, só para nós nos contextualizarmos, o livro ele foi lançado em 5 de janeiro de 2012 pela autora Jojo Moyes, acho que é assim que fala o nome dela. Ele tem 480 páginas, porém isso vai depender da edição. Tem edição que vai vir com mais, às vezes por conta de nota de autor, alguma coisa que é acrescentada. E o gênero dele é um romance dramático, tá bom? O livro ele foi lançado em. O livro não, perdão. O filme ele foi lançado então em 2016. A gente, para pensar, é um período pequeno, né? Entre 2012 para 2016. Mas enfim, foi lançado em 16 de junho de 2016, tem a duração de 1 hora e 50 minutos. Na época do lançamento do filme, ele foi muito elogiado, ficou muito famoso também na época. Algumas pessoas até nem conheciam a respeito do livro, começaram a conhecer pela adaptação do filme, e aí começaram a ler o livro. Eu mesmo fui uma delas. Quando eu conheci o filme, e ainda estava para ser lançado, eu li o livro primeiro para depois assistir ao filme. Então, assim, ambos são muito bons, tanto o filme quanto o livro, tá? Na minha opinião. Então, nós escolhemos uma cena específica do livro e do filme também, para que a gente consiga perceber algumas diferenças que tem na adaptação, tá? Então, eu não vou ler linha por linha para vocês, senão vai ficar uma coisa muito extensa, então eu vou dar uma resumida bem breve do livro, tá bom? Ou melhor, dessa cena, dessa parte do livro, tá? Então, a gente pegou a parte do aniversário, em que né, o Will tá na casa dela, o namorado dela tá na casa dela, né, os pais e afins, então é o aniversário da Clark. E aí eles começam a abrir os presentes, né? Eles presentearam a Clark e eles começam a abrir os presentes. Então ela abriu o primeiro presente e com muito cuidado e tal. E ela viu que era um álbum de fotografia que tinha ali toda a vida dela estava nesse álbum. Tinha desde quando ela era bebê até quando ela foi a primeira vez para a escola. Então era um álbum feito por eles mesmos, né? Então até a mãe dela depois fala ali, it's not been the best year, não tem sido o melhor ano. Ela acaba ali por tentando se justificar, né? Porque foi um álbum de fotografia feito à mão, né? Eles mesmos fizeram, mas a Clark, ela amou o presente porque tinha muito significado, né? É uma coisa muito significativa, então ela agradece e fala que amou. Em seguida, o segundo presente, nós temos o presente do Patrick, que é o namorado dela, né? Ela ficou até um pouco ansiosa, achando que poderia ser um anel de noivado, mas não era. Era, na verdade, uma correntinha com um pingente de estrelinha, que inclusive ela até ficou um pouco desconfortável, acho que eu posso usar essa palavra, porque não é uma coisa que ela usa, não é uma coisa que ela gosta de usar, não é o tipo de coisa que ela usa, mas mesmo assim ele deu isso pra ela, enfim, né? E aí ela deu uma fingida, falou que amou ali, mas não é uma coisa que ela super gostou porque ela não usa, não é uma coisa que ela usa, tá? Mas ela agradeceu de qualquer forma. Muito bem. E aí, em seguida, nós temos então o presente. Nós temos então o presente do Will, tá? Vamos lá. Muito bem. Então aqui nós temos o presente do Will. Então ela abre esse presente e ela fica super animada quando ela percebe que o presente são as meias calças listradas, né, de preto e amarelo, que que era uma meia que ela tinha, né, que ela teve quando ela era pequena e depois não servia mais, mas ela ficou super animada, muito feliz, porque ele conseguiu encontrar a meia que ela amava quando ela era menor, né? Então ela pergunta para ele onde que ele tinha conseguido isso, e ele responde que ele mandou fazer, e que ela ficaria muito feliz de saber que ele conseguiu fazer isso por um como a gente fala isso em português, aquele software de reconhecimento da voz, né, que reconhece a voz para fazer pedido, né, e no celular tem isso também. Enfim, muito bem. Então a gente percebe aqui que ela fica super feliz, muito mais feliz que com o presente do namorado, inclusive, que ela fica super feliz com esse presente que ela ganha do Will. Ela pergunta onde que ele fez, ele responde para ela onde que ele fez, onde que ele conseguiu esse presente, ok? E aí, né, ela tava tão animada que ela resolveu colocar as meias calças, e depois ela agradeceu ele, disse que amou, que ficou muito feliz pelo presente, que ela realmente ficou muito feliz pelo presente. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês esse trecho do filme, para vocês verem como que aconteceu. Vocês já vão conseguir perceber algumas diferenças do que eu falei para aquilo que está no filme, tá bom? Vamos lá, então. Yay! So I just wanted to say we're very proud of you, love. And I don't know what we would have done without you this past year. Oh, Dad. And Will, thank you for employing her. Someone had to. Hey! Pleasure's all mine, really. Oh. Here. It's not much, but... Grandad saw something on TV about making your own presents. Oh,
Granddad, thank you. Thank you. Oh, I love it. Oh, Mum, thank you. Thank you. Well, mine next. Oh, I'll open it. I didn't made especially. oh, thank you, Patrick. Oh, Oh, wow. There's something for you in my bag as well. You got him a present? It's very kind of you. Isn't that kind, Bernard? That's very kind. okay. Oh, lovely. Oh, oh my God! I don't believe it. What? But where did you get that? That's a secret. Tights. Only the best pair of tights ever. Oh, I'm gonna go try them on. I'm gonna go try them on. Oh, can't tell you how much I love them. Really, thank you. Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças do livro para o filme e também sobre as preposições da Hutton sobre as adaptações. Então, começando a falar sobre as mudanças que nós percebemos nessa cena, o primeiro ponto que nós podemos citar é a mudança de espaço, porque no livro a cena acontece na cozinha e no filme acontece na sala. A segunda mudança é uma diferença na fala da mãe da Luísa quando ela entrega o presente, aquele livro, né, para a filha. No livro, ela fala muitas coisas que nessa cena da adaptação não aparecem. Uma terceira mudança que nós podemos perceber é o presente que o Patrick dá para a Luísa. No livro, esse presente é um colar com um pingente de estrela. E já no filme, é também um colar, mas tem o nome dele, o pingente é o nome dele. E ainda nessa cena, no livro, o Patrick coloca o colar no pescoço da Luísa, e isso não acontece na adaptação. A quarta mudança que nós podemos perceber é quando a Luísa pergunta para o Will onde que ele conseguiu as meias, né, que ele dá de presente para ela. No livro, ele diz que ele mandou fazer, e no filme, ele diz que é uma surpresa e não revela como ele conseguiu esse presente. E a última mudança que eu trouxe é na forma como a Luísa agradece o Will pelo presente. Porque enquanto no livro ela está perto dele, né, e agradece, dizendo que gostou muito, enquanto toca no ombro dele, no filme não acontece esse toque, porque ela está bem longe. Então, essas são as mudanças que nós percebemos nessa cena. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da adaptação da Hutton. Mas antes disso, né, as mudanças que eu acabei de falar, que nós percebemos, são bem sutis aqui no filme. E apesar da Hutton falar que a adaptação, que a fidelidade na adaptação não é uma coisa obrigatória, a gente percebe que o filme ele é bem fiel ao livro e as mudanças são bem poucas. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da adaptação. A Hutton diz que quando um romance ele é muito extenso, há uma necessidade de cortar esse romance para fazer com que ele caiba na tela em termos de tempo. Então, aqui, esse livro, que no caso nós estamos usando, ele é um livro bastante extenso, que possui quase 500 páginas, né? Varia de adaptação para adaptação. Então, há essa necessidade de cortar algumas partes para fazer com que ele se adeque, né, a um tempo que seja aceitável. E essa mudança, né, esse corte, ele é percebido como uma questão de qualidade. Então, são retirados pontos que não fariam tanta falta na adaptação. Então, quando nós pensamos aqui nessa cena que nós estamos analisando, por exemplo, muitas coisas que acontecem no livro não acontecem na adaptação. Como, por exemplo, as falas do pai da Luísa, da mãe dela, atitudes do Patrick, como a de colocar o colar no pescoço dela, que acontecem no livro, mas não acontecem aqui, tá? A Hutton ela também diz que os romances eles têm muitos elementos que podem ser facilmente traduzidos, né, por gestos e por ações na tela, ou esses elementos eles podem ser até mesmo dispensados. E como eu já falei antes, alguns elementos do livro foram dispensados aqui no filme, na adaptação. Porém, não faria muita diferença se esses elementos aparecessem aqui, porque mesmo sem eles, né, a cena conseguiu passar toda uma emoção através das ações, das falas e das imagens. Uma outra coisa que também aparece no texto da Hutton é que uma adaptação pode ser muito prejudicada se for dramatizada fielmente da forma como ela foi escrita no livro,
sem ter nenhuma mudança. Então, quando nós relacionamos isso, as mudanças que nós temos aqui nessa cena da adaptação, nós podemos encarar como algo positivo, né? Que conseguiu enriquecer ainda mais a adaptação. E para finalizar, a Hutton diz que a adaptação envolve o ato de reinterpretação e de recriação, e que o prazer, né, da gente ver essas adaptações está na repetição de ideias, na repetição daquilo que nós já conhecemos, com a variação e com a adição de elementos novos, o que resultou aqui nesse caso, que nós estamos usando nessa adaptação, numa obra muito reconhecida, né, que foi sucesso de bilheteria e que foi eleita o melhor filme de drama. Bom, então esses são os pontos que eu trouxe para vocês, e agora a Nayara vai dar continuidade falando um pouquinho sobre os aspectos cinematográficos dessa cena. Para finalizar a nossa apresentação, vamos falar sobre alguns aspectos cinematográficos ou os aspectos audiovisuais. Para contextualizar um pouquinho vocês, quando nós falamos sobre uma adaptação para as telas, temos que entender que a linguagem cinematográfica tem como objetivo principal explorar toda a subjetividade e também utilizar do olhar do espectador com a obra, né? E para apresentar essa concepção, o diretor ele sempre pensa em alguns elementos importantes que poderiam ser utilizados para aprimorar a adaptação, que podem ser a imagem, gestos, emoções, sons, cores, cortes e iluminação, são alguns exemplos desses elementos que podem ser usados em um filme. Nós poderíamos falar sobre todos os elementos que compõem uma adaptação, mas escolhemos alguns que achamos importante falarmos nessa apresentação. Primeiro, a imagem. Então, a imagem aqui na cena em que estamos analisando, temos alguns elementos como a imagem, que podemos ver a cena do aniversário da Louisa Clark, que é uma imagem em movimento, né, onde é registrado momentos em que sua maioria é feita de forma sequencial, porque é feito por meio de uma sequência. Um outro elemento são os planos, e aqui nós temos um plano médio, pois ele foca, né, nas reações da personagem, e todas as vezes que ela recebe um presente, as suas reações são diferentes. Então, esse é um tipo de plano, né, focando na personagem. Um outro elemento é o movimento, ou que nós chamamos de plano sequência, e essa cena é feita por um movimento de traveling, que é o movimento das câmeras em que consiste focar ou se afastar da personagem. Nesse tipo de movimentação, podemos ver todos os tipos de movimentos em todos os lados e direções focando na personagem. Então, vai focando, se a personagem se desloca de um lugar, vai focando nela. Então, esse é o movimento utilizado para essa cena. O outro aspecto que podemos fazer nessa adaptação, né, para falarmos sobre essa adaptação, é a iluminação, que ela é cheia de cores vivas e que trazem um aspecto de felicidade e alegria nas cenas. E principalmente na história dos dois personagens. Por exemplo, assim, quando o Will conhece a Clark, tudo na vida dele era triste, então as cores aqui são usadas quando fala do personagem, as cores são frias e trazem um ar pesado. E assim que ele passa a conhecer e conviver com a Clark, tudo se torna alegre e as cenas são feitas com uma iluminação de cores vivas que remetem a essa felicidade, né? E por fim, nós temos alguns outros momentos que fazem o espectador refletir dentro dessa cena, né? Como, por exemplo, a simbologia de cada presente que a Clark recebe. Para cada um deles, né, dos personagens, os presentes têm um significado, então tem toda uma simbologia por trás de cada presente. Como eu disse antes, temos as reações da própria personagem, que reage de uma forma diferente para cada presente, e para cada pessoa, sentimos alegria e em um momento a decepção da personagem. Temos também o próprio diálogo da cena, né, que estamos analisando, por exemplo, o namorado da Clark, Patrick. Ele não tem muitas falas nessa cena. Então, já o Will, ele sempre está conversando com a Clark ou seus pais conversam com ele, o que faz o telespectador pensar sobre a importância de cada personagem na vida da Clark. E também temos os sentimentos expressados dentro dessa cena, porque cada personagem ele reflete de forma diferente em cada momento da cena, né? Apresentando emoções e gestos que são característicos de cada um. Então, nós podemos perceber que nessa adaptação, a diretora quis trazer toda a emoção que os fãs dos livros tiveram ao ler a obra da autora e tentar expressar todos os momentos importantes para a história e fazer da melhor forma a mensagem do livro chegar a todos que assistiram a essa obra. Bom, essas aqui são as referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Essa foi a nossa apresentação, esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, boa noite e tchau.